Quando o rei Arthur nasceu, Merlin já era uma lenda. Na verdade, muito dessa história é cercado de lenda e mistério. Aqui iremos nos basear nos contos e estudos contidos na Biblioteca Digital de Robbins da Universidade de Rochester, sobre toda a obra que envolve a fascinante vida de Merlin. O link estará na descrição do vídeo, caso você queira ler as obras originais. Venha comigo neste caminhar, vamos conhecer um pouco mais da história do maior mago de todos os tempos, o grande Merlin. Entre e fique à vontade. Merlin, o conselheiro, o profeta, o mago de Arthur, é cercado de mistérios. Mito ou realidade, o nome de Merlin apareceu como um personagem literário através do cronista medieval Geoffrey de Monmouth, que na sua obra A História dos Reis da Grã-Bretanha, do século XII, combinou tradições galesas sobre um bardo e profeta chamado Myrddin com outra história do século IX, sobre um homem que não tinha pai humano e que profetizou a derrota dos britânicos pelos saxões, a história dos cavaleiros da Távola Redonda. Geoffrey deu a seu personagem o nome de Merlinus ao invés de Merdinus, que seria a latinização normal do original Myrddin. Isso ocorreu porque este último nome poderia lembrar uma palavra vulgar latina. No livro de Geoffrey, Merlin auxilia Uther-Pendragon e é responsável por transportar as pedras de Stonehenge da Irlanda, mas ele não está associado ao rei Arthur nessa história. Geoffrey também escreveu um livro de profecias de Merlin, antes de sua história sobre os reis da Inglaterra. As profecias foram então incorporadas à grande história como seu 7º livro. Isso levou a uma tradição que se manifesta em outras obras medievais, em escritores de almanaques do século XVIII, que fizeram previsões sobre nomes como Merlinus Anglicus e na apresentação de Merlin na literatura posterior. Merlin se tornou muito popular na Idade Média. Ele é central para um texto importante do ciclo da Vulgata francesa do século XIII e figura em vários outros romances franceses e ingleses. Sir Thomas Malory, em sua obra A Morte de Arthur, apresenta Merlin como um conselheiro e guia do rei. No período moderno, a popularidade de Merlin permaneceu constante. Ele figura em obras do Renascimento medieval até hoje. Em Os Idílios do Rei, Tennyson faz dele o arquiteto de Camelot. Mark Twain, parodiando o mundo arturiano de Tennyson, faz de Merlin um vilão. Numerosos romances, poemas e peças de teatro giram em torno do nome de Merlin. Na literatura americana e na cultura popular, Merlin é talvez o personagem arturiano mais frequentemente retratado. Na obra de Geoffrey, Merlin é conselheiro de Uther-Pendragon, sendo artífice do encontro amoroso entre Uther e Igraine, no qual é concebido o futuro e lendário rei Arthur. Por volta de 1150, Godofredo voltou a escrever um livro sobre o profeta, denominado A Vida de Merlin. Merlin teve grande popularidade na Idade Média e foi personagem importante de muitos romances escritos em francês e inglês, como o ciclo de Lancelot até o Graal, ou a Vulgata francesa, que ocorreu no século XIII. Merlin torna-se conselheiro do rei Arthur no início do seu reinado e guia o rei para que obtenha Excalibur da Dama do Lago. Porém, antes do episódio da busca do Santo Graal, Merlin apaixona-se por Viviane, que aprende magia com ele e termina aprisionando-o numa prisão encantada. Thomas Malory, na sua famosa obra A Morte de Arthur, do século XV, também retrata Merlin como um conselheiro sábio do rei Arthur e seu final como vítima de Viviane. Na Era Moderna, Merlin continuou a ter muita popularidade, figurando em toda a obra literária arturiana. Verdade ou não, Merlin é, por si só, um grande mago. Por ter sobrevivido como lenda e se tornado até realidade. Por permanecer conosco até os dias de hoje. E, com sua história, faz um trajeto de esperança à decadência, como muitas obras medievais de sua época, que retratavam o status quo do sofrido povo inglês do século XIII. Muito obrigado.